Boa tarde a todos, meu nome é Silvio Foleto, eu sou farmacêutico bioquímico, sou mestre em sorologia e virologia o assunto de hoje à tarde que nós vamos tratar é sobre o diagnóstico laboratorial da Covid, nas suas duas grandes etapas, a etapa viral e a etapa de anticorpos, sob o ponto de vista analítico de todos os métodos laboratoriais que são usados para o diagnóstico da doença. Para essa jornada de diagnóstico laboratorial e os aspectos clínicos do SARS-CoV-2 ou COVID. Esse é o vírus, esse é o desenho do vírus, tá? A apresentação para vocês, tá? Imediatamente após, eu vou fazer uma apresentação mais detalhada deles. E por quê? Porque a estrutura do vírus é importante, é importantíssima para o diagnóstico laboratorial. Eu queria destacar para todos algumas partes, alguns momentos importantes do vírus, como, por exemplo, essa proteína aqui, chamada de proteína spike, tá? Como se fosse a ponta da lança que vai sensibilizar, que vai penetrar na célula epitelial e depois, mais tarde, no linfócito. A professora Huber vai falar isso com vocês. Eu chamo a atenção para uma camada bimolecular de fosfolipídios em azul claro, e ela não impacta muito, mas no meio, entre elas, nós temos algumas proteínas chamadas proteínas do envelope, que são apelidadas de E. Nós temos uma proteína interna no vírus também, que é uma proteína chamada proteína do núcleo capsídeo viral. E dentro desse núcleo capsídeo, nós temos o RNA do vírus. Ou seja, esse vírus não é um vírus DNA como outros vírus são. Esse vírus é um vírus RNA. Ou seja, nós temos duas proteínas, uma proteína spike, que é uma proteína localizada externamente nele, e temos uma proteína do núcleo capsídeo viral. Essas duas proteínas são extremamente importantes. Nós vamos ao diagnóstico laboratorial do COVID e eu queria perder 30 segundos para fazer uma lembrança ou tirar uma dúvida. RT-PCR e RT-qPCR. Nós vamos trabalhar como a principal metodologia, a metodologia de padrão ouro, a reação em cadeia da polimerase, tá? E, no caso do COVID, nós vamos fazer a RT-PCR, a transcriptase reversa PCR. A metodologia de reação em cadeia da polimerase é uma metodologia que ela é feita com o DNA, seja de um vírus, de uma bactéria, seja de um parasita. Quando o vírus é um vírus RNA, nós precisamos usar uma enzima que codifica o DNA idêntico ao RNA viral para podermos trabalhar com o DNA. É uma molécula mais rígida, é uma molécula mais estável, é uma molécula que não se quebra à toa. Então, essa estabilidade é importante na PCR. A RT-PCR é diferente de uma PCR em tempo real, que é uma metodologia mais moderna, que nós vamos aplicar ela daqui a alguns minutos. Só que quando nós temos uma PCR em tempo real, nós expressamos ela através desse Q, dessa letra Q, que dá a expressão de ensaio quantitativo. Enfim, dentre as técnicas e metodologias, então, nós temos a PCR. A PCR é um exame que é feito através da coleta de nasofaringe ou orofaringe, de preferência os dois, lembrando que
a nasofaringe em relação à orofaringe apresenta, considerando as mesmas condições de tempo, uma sensibilidade de 20% a 30%, então se for fazer uma coleta só, que se faça na nasofaringe, e sempre usar um suave de uma ponta com material de plástico, chamado suave de rayon. Tá? Quando se usa suave de algodão, corre-se o risco de resultados falso positivos e negativos. Resultados falso negativos porque o algodão absorve a concentração de material viral dentro da amostra, não deixando ele ir para o meio líquido de conservação e transporte. E falso positivo porque fibras de algodão podem entrar no meio reacional e causar, enfim, essa reação falso positiva. Nós podemos também fazer o teste em lavado e aspirado de nasofaringe ou aspirado nasal, certo? Então, dentro das metodologias, além da PCR, nós vamos trabalhar a quimioluminescência, que é uma metodologia mais moderna. Vamos nos expressar os ensaios de ELISA ou EIA, ou também do inglês Enzyme-like Immunosorbent Assay, e vamos trabalhar os ensaios imunocromatográficos. Eles estão aqui junto com a PCR, por quê? Porque, dependendo do fabricante, nós podemos fazer esses ensaios no soro humano, no plasma humano e até no sangue total, certo? Então, vamos passar por um momento agora, então, que nós vamos desfilar essas 4 metodologias. A PCR é o teste padrão ouro, é o gold standard. Tá? É bem verdade que precisa, por parte do laboratório, ter os seus conceitos de sensibilidade analítica e sensibilidade diagnóstica, e, por parte do médico, ter a sensibilidade clínica. O que é sensibilidade clínica? É o médico conduzir ao laboratório a orientação para o paciente colher o exame no dia certo, nas condições adequadas, através do material o mais adequado possível. Isso chama-se sensibilidade clínica. A falta de sensibilidade clínica pode comprometer a sensibilidade analítica e a sensibilidade diagnóstica, que são características de sensibilidade usadas pelo laboratório. Então, a PCR, teoricamente, ela tem a capacidade de detecção de partículas de quantidades mínimas do RNA viral, mínimas mesmo, muito pequenas. Teoricamente, vocês vão ver que se tivermos uma partícula do RNA viral, conseguimos amplificar essa partícula e, através dessa partícula, positivar um resultado mostrando a presença do RNA viral. Tá? Só recapitulando aqui, mostrando com bastante cuidado a coleta de nasofaringe, a coleta de orofaringe e o transporte do material que deve ser feito, depois de colhido no suave, em um meio próprio para conservação desse material, em temperatura ideal. Caso contrário, nós comprometemos a amostra biológica e comprometemos também os resultados. Como, enfim, é feito esse exame de PCR? É um ensaio extremamente delicado, que depende de laboratório próprio, laboratório com nível de segurança 2, sabe? Com capela, com estufa, sabe? Onde vocês veem aqui uma partícula de DNA copiada à semelhança do RNA viral. O processo se faz em 3 etapas. Dentro de um equipamento chamado termociclador, nós aumentamos a temperatura e, se houver o RNA que codou um DNA, essas 2 hélices se abrem, nós fazemos um processo de hibridização dos primers, que vocês veem aqui em verde e vermelho, e depois, colocando uma outra enzima altamente específica chamada
é uma DNA polimerase chamada de TAP polimerase, com os ácidos nucleicos, com adenina, citosina, guanina e timina, nós conseguimos fazer a síntese de uma nova molécula de DNA semelhante à primeira molécula. Então vejam vocês aqui que depois de um ciclo eu tinha uma molécula de DNA e no final nós fizemos uma amplificação e temos duas moléculas de DNA. Se nós passarmos para a figura B, de uma molécula nós temos duas, de duas nós fazemos o ciclo. Outra vez, etapa 1, 2, 3, temos 4, de 4 temos 8, e esse ciclo se faz de uma maneira exponencial, e aqui eu reproduzo ele para vocês, apenas dizendo que após 36 vezes esse mesmo ciclo, que cada um dele demora alguns minutos, depois de 1h30 de processo, nós temos 68 bilhões de cópias de o RNA viral, que foi codado para o DNA, e com 68 bilhões de cópias nós conseguimos então agora uma metodologia laboratorial para nos mostrar a positividade do método. Bom, é muito importante, principalmente nesse momento da pandemia mundial, que todos nós possamos falar, vocês, laboratórios, profissionais de laboratório e de diversos segmentos à frente do combate da Covid, falar sobre os problemas de amostra. A coleta deve ser realizada dentro do prazo ideal. A doutora Rúbia vai falar isso para vocês. O tempo excedido entre a coleta e a chegada no laboratório, isso tem que ser rápido. Esse material não pode ficar exposto. A perda de material por vazamento de transporte, as hastes de rayon que devem ser preservadas, o armazenamento não pode ser inadequado, e eu cito aqui aumento de temperatura, às vezes no baú de motocicleta, isso tem que ter muito cuidado. E as coletas insuficientes de amostras que também podem levar a resultados falsos negativos. Eu apresento aqui para vocês um equipamento não tão grande, mas é um equipamento que fala por si. Nós temos alguns métodos de fazer PCR, vários fabricantes. Esse fabricante aqui é um fabricante que tem uma metodologia que a gente apelida de uma metodologia fechada. Aquelas 3 etapas que eu mostrei a vocês, principalmente a primeira etapa, a pré-analítica, que é a extração do RNA de dentro de células, as 3 etapas são feitas aqui nesse ambiente aqui, que é chamado de cartucho, e que é colocado dentro desse equipamento, e lá dentro tudo ocorre, lá dentro tudo se faz. Com isso, aspectos de contaminação externa são evitados. Esse é um outro equipamento, e aqui eu apresento a vocês um nome comercial que chama-se Biochip. Ele também, pelo seu procedimento, ele evita a exposição da fase pré-analítica com uma quantidade grande de exposição, podendo ser contaminada pelo próprio operador. Isso faz com que evitemos resultados falsos positivos, tá? Saímos da parte do momento antigênico e passamos para o momento de sorologias, as reações antígeno-anticorpo. E aí a gente, preliminarmente, vamos ter uma ideia de que para que dosamos os anticorpos? Estamos falando de Covid, estamos falando de GG e IgM, mas vejam as importâncias das dosagens de anticorpos. Eles servem para a elucidação de patologias, como do Covid, para diferenciar etapas da doença, como o Covid, para diferenciar doenças congênitas, para selecionar doadores de sangue, para selecionar doadores e receptores de órgãos, para avaliar prognóstico de doença, como o Covid, para avaliar a eficácia terapêutica das diversas doenças, para avaliar a imunidade adquirida ou induzida, e para avaliar o agravamento de patologias, como no caso das IgMs em diversas doenças, né? Bom, 2 metodologias
de grande destaque surgem nesse momento mundial. Uma para dosagem de GG e GM de Covid. Uma são os ensaios imunoenzimáticos, ou também chamados de ELISA, o nome próprio ELISA, Enzyme Like Immunosorbent Assay. E eu destaco para vocês esse teste chamado aqui de ELISA indireto, onde nós usamos uma fase sólida, que vocês podem colocar aqui como essa linha negra, e nela colocamos antígeno do Covid para buscar anticorpos de Covid, e num segundo momento usamos uma estrutura chamada conjugado, que eu explico melhor depois, e um substrato que depois é retirado através de uma enzima colada aqui. O substrato recebe a ação da enzima que vem nesse conjugado, formando uma coloração. É importante que vocês entendam que os ensaios imunoenzimáticos, através da sua reação, a positividade, apresentam produtos de reação corados e, portanto, que são lidos. Esse é um exemplo dos testes imunoenzimáticos, onde eles são apresentados aqui numa microplaca de 8 × 12 posições. Nós temos, portanto, 96 ensaios. Como vocês podem ver aqui, um leitor de microplacas. Olha, a placa aqui dentro, ele é capaz de fazer a leitura, emitir um resultado para um software, com os resultados positivos e negativos, colorimétricos ou não, conforme a presença ou ausência de anticorpos. Eu queria colocar para vocês que esses testes foram muito usuais na década de 80. Em 1975, eles foram idealizados nos laboratórios de pesquisas em universidades. Eles tinham uma prática in-house muito grande, e até hoje tem, em laboratórios de pesquisas, mas com o tempo eles passaram a ser industrializados e caíram em produção em escala. Tá? E na década de 80, nos anos 90 e no início dos anos 2000, eles estavam bem ativos no mercado. A ciência de laboratório cresce sempre, e a decadência ou a substituição dos testes imunoenzimáticos se deu pela melhor qualificação dos testes imunoquimioluminométricos, as quimioluminescências. A base do ensaio é muito parecida entre os dois testes. Ora, nós temos aqui uma fase sólida, que é mostrada aqui embaixo. Nós temos um antígeno anti-Covid, que eu vou começar a falar agora, que a maioria dos ensaios laboratoriais do mundo todo, esse antígeno é a proteína do núcleo capsídeo viral do Covid, que eu mostrei lá atrás. Essa reação ocorre quando nós colocamos em contato com a amostra biológica, e essa amostra biológica detém anticorpos anti-Covid, tá? Os anticorpos anti-Covid, em existindo na amostra biológica, eles se ligam quimicamente aqui. Nós lavamos essa reação. Para quem estranhar lavar, o processo analítico robotizado nos permite que possamos limpar a reação com solução tampão, para que saia dela possibilidades de outros anticorpos interferentes, outras proteínas, hemoglobina, bilirrubina, lipídios, que poderiam interferir aqui, oferecendo um resultado falso positivo. E num segundo momento, nós colocamos uma estrutura chamada conjugado, que é capitaneado por uma enzima que é obtida através do rabanete, isso mesmo, chamado RORS, Radish Peroxidase. Essa enzima tem a capacidade de estar aqui no conjugado, e diante de uma estrutura não mais colorimétrica, mas de um substrato quimioluminescente, ou seja, um produto químico com capacidade de emitir luz, se essa reação aqui, num primeiro momento, ocorreu, a reação antígeno do núcleo capsídeo contra anticorpos anti-Covid,
né, nós temos a colocação desse substrato que vai nos emitir um produto não colorimétrico, um produto de luz. Os equipamentos desta feita, quimioluminométricos, são mais complexos, eu vou mostrar a vocês, e, para vocês terem ideia, no momento onde essa luz é mais intensamente emitida, existe um flash de luz, um flash que faz 3 leituras dessa intensidade luminométrica, tira a média das 3 e envia para os resultados. Essa daqui é a dedicação nossa nos trabalhos os primeiros ensaios laboratoriais mundiais foram na busca de anticorpos classe IgG, e nós já assistimos à chegada no mercado de anticorpos classe IgM anti-Covid. Eu trouxe de uma maneira dedicada o teste de IgM porque é muito importante que tenhamos um teste não de quimioluminescência apenas, mas um teste de imunocaptura por quimioluminescência, onde nós temos aqui uma anti-IgM humana, ou pode ser também um antígeno COVID, pode ser uma proteína do núcleo capsídeo viral, pode ser um pedaço da proteína spike, que entra em contato com a amostra biológica e se ela detiver anticorpos anti-Covid, essa primeira reação se faz, essa primeira reação química se faz. Lavamos essa reação para tirar os excessos que poderiam interferir e o conjugado de reação se faz não por uma anti-IgM humana, que ela está aqui, ó, ela poderia ser representada por esse verde, mas sim por um conjugado onde nós temos uma anti-IgM humana ou uma anti-imunoglobulina humana contra essa região de destaque aqui. Essa região de destaque é o segredo para aumentar a especificidade do teste, aonde eu tenho uma proteína, eu tenho um antígeno do COVID. Então, essa ligação se faz aqui, dando uma maior especificidade ao processo analítico, que depois, por sua vez, recebe a ação que é colocada na reação de uma substância quimioluminométrica chamada substrato, e se toda essa reação aqui se fez, principalmente com esse momento de alta especificidade, o resultado emite uma luz, essa luz é emitida com um resultado positivo. Ó, essas duas reações são extremamente técnicas e analíticas, e eu trago aqui para vocês verem uma ideia de como ocorre o que seria dentro do tubo de um ensaio, aonde a reação amarelinha aqui, ela aparece em amarela, oferecendo uma cor para a gente ter uma sensação de dentro do tubo de ensaio. Contrariamente aos ensaios da década de 80, os ensaios quimioluminométricos ou por quimioluminescência, eles entraram numa geração robotizada por grandes equipamentos, aonde o manuseio não é tão grande, e isso faz com que tenhamos uma maior qualidade do ensaio, faz com que tenhamos uma produção em escala muito maior e, com isso, há um custo menor. Vou mostrar aqui a vocês algumas das características dos processos, das vantagens dos processos de quimioluminescência. São feitos em plataforma, como vocês viram, com alta capacidade tecnológica. Os processos por si só, em relação aos processos de ensaio imunoenzimático, eles melhoraram analiticamente. A produtividade, quando aumenta, o custo cai, tornam-se mais acessíveis. A capacidade de trabalho, de operação da força de trabalho hora-homem, ela aumenta. As características analíticas de especificidade e sensibilidade são notáveis pelos resultados de validação, de controle de reação e o aumento da segurança da própria operação. Nós vamos para um quarto momento,
PCR, ELISA, quimioluminescência, para os testes que são mais usados no Brasil. São os testes chamados de testes rápidos, onde o americano chama de POCT, ele chama disso de Point of Care Test, e a metodologia científica é conhecida como uma imunocromatografia de um teste PEC. Eu tenho a declarar a todos vocês que esses testes são muito ruins, e eu vou mostrar isso. Esses testes são muito ruins. Eles são bonitos, eles são baratos, eles são rápidos, mas eles não são bons. Eles não têm boa qualidade. Então, eu queria colocar aqui para vocês uma sequência aonde eu vou tentar voltar aqui um pouquinho para tentar mostrar. Tá. Por que eles não são testes bons? Por quê? Porque o soro, a amostra biológica, é jogada dentro do princípio reacional e com o soro vem outros antígenos, outros anticorpos, N anticorpos, hemoglobina, vem lipemia, vem bilirrubina e, eu repito, vem principalmente vários outros anticorpos. Eu fiz a questão, eu sou um analista de laboratório, de dizer lá atrás que as reações têm o seu momento de lavagem, de limpeza. Se não ocorreu a reação antígeno-anticorpo, como no caso aqui, anticorpos anti-Covid, sejam IgG, sejam IgM, sejam IgG e IgM juntos no mesmo teste, tá? Esses anticorpos estranhos, que são chamados heterogêneos, eles estão no meio reacionais. E aqui, aonde nós temos o anticorpo de captura de anticorpos anti-Covid, outros anticorpos não anti-Covid poderão se ligar, oferecendo aqui um resultado positivo, mas um resultado falsamente positivo. Essa falta de uma metodologia que faz processo de incubação se alternando com lavagem e limpeza de materiais em excesso, de produtos biológicos em excesso não comuns ao meio reacional, faz com que a especificidade seja ruim, seja péssima. E a continuidade disso? Aqui no final, vocês lembram que normalmente tem uma área chamada área C, a área de controle. Nós colocamos uma anti-gama-globulina humana que vai pegar qualquer gama-globulina humana que possa estar no soro para dizer que houve a colocação da amostra biológica e que se houve, por mais imunossuprimido que a amostra biológica do paciente seja, vai ter alguma IgG humana que vai colar na anti-IgG humana e o resultado vai dar positivo. Correto? A especificidade aqui é ruim e a sensibilidade que é mostrada por essas situaçõezinhas aqui amarela, ela carece também de sensibilidade. Por quê? Porque nós só temos anticorpos de captura contra uma região viral. A sensibilidade deles vai melhorar quando nós tivermos outros antígenos de fase sólida aqui nessa região de captura ou anticorpos contra outras regiões virais. Enfim, mostrando a metodologia em si e mostrando algumas deficiências dessa metodologia, eu mostro a vocês aqui um documento do dia 23/5/2020 que mostra a diferença de resultados. Esses dois ensaios são do mesmo fabricante, do mesmo lote, e o paciente teve o seu sangue total usado aqui num teste anti-Covid, onde o resultado deu negativo, o teste foi não reagente. Quando usado o soro do mesmo paciente, na mesma hora o resultado apresentou-se positivo. Esse contrassenso que ocorre em muitos casos nessa reação, ou por falta de sensibilidade, ou por falta de especificidade, faz com que esse teste seja um teste ruim.
Infelizmente, é um teste usual, é um teste bom para rastrear, para rastreabilidade. A pena é que ele é usado para diagnóstico. E eu queria dizer aos senhores que isso tem sido usado no mundo todo, mas de uma maneira abusiva no Brasil, aonde a gente gostaria que tivéssemos ensaios com maior especificidade, melhor sensibilidade, tá? E principalmente que esses testes, chamados testes rápidos, fossem melhor validados para vermos e entendermos melhor a sua capacidade de sensibilidade e de especificidade. Vamos para a fase derradeira da minha apresentação, onde aparentemente nós estamos aqui no Jornal Nacional, né? Mas não é isso não. Nós temos passado momentos onde a mídia tem procurado fazer o seu trabalho jornalístico e tem ajudado muito a sociedade. Eu vejo isso, eu vejo a mídia, eu leio muito. Então a gente está aqui um momento do Jornal Nacional, onde eles mostraram que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos fez alerta sobre a qualidade dos testes usados, onde eles dizem que quase metade dos casos os testes apresentam resultados errados. Ora, apesar de que isso foi apresentado no Jornal Nacional, eu fiz questão de botar a manchete, quem fez essa análise foi o CDC, foi o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Eu analiso muito isso nos meus trabalhos laboratoriais e vejo que, às vezes, a capacidade de especificidade ou de sensibilidade desses testes, que existem no mercado nacional, sabe? Ela é em torno de 50%, 55%, alguns testes de 47,5%. Ora, eu queria aqui me permitir ao Dr. Marcelo, o mediador, e dizer a ele que, lamentavelmente, é como se você, diante do paciente, jogasse uma moedinha para cima e dizer, olha, se for cara, o resultado é positivo, se for coroa, o resultado é negativo. Então, esses testes carecem de melhor validação analítica dentro do contexto geral, já que, pela própria natureza deles, eles são muito ruins. Bom, o que temos visto nas últimas semanas sobre o coronavírus e as suas novidades? Estamos diante de um vírus de infecções respiratórias, um vírus aparentemente fácil, mas que tem dado muito trabalho, que tem tido uma disseminação extremamente rápida, é um vírus novo, com uma capacidade de letalidade relativa, tá? Mas que temos apenas 7 meses de convívio com ele. 7, 8 meses, isso é muito pouco, tá? O mundo de diagnóstico laboratorial, de serviços médicos, de emergência, de unidades de terapia intensiva, tem descoberto muita coisa dentro do momento em que vivemos. E eu trago aqui, dentro da parte de diagnóstico laboratorial, uma afirmativa que ela não é minha, ela é científica. À medida em que os laboratórios de diagnóstico aumentarem a produção de proteína de recombinação genética, fazendo com que não só uma proteína recombinante do núcleo capsídeo, mas uma do núcleo capsídeo não está no mesmo momento reacional, nós vamos aumentar a sensibilidade dos métodos e pacientes que hoje tiveram PCR positiva e não têm o aparecimento de anticorpos ainda em algum momento da fase de convalescência, após o período viral, esses resultados poderão apresentar positivo pelo aumento da sensibilidade metodológica, tá? Então, isso é uma verdade, tá? Bom, eu falei do aumento da sensibilidade dos métodos dentro das certezas que temos. Eu queria colocar para vocês apenas esse professor aqui, um inglês, o professor Carl Friston, e dizer que ele é uma autoridade mundial. Vejam aqui, ó, ele é regularmente citado como um cientista candidato a ganhar um dos próximos prêmios Nobel. Dentro das hipóteses do não aparecimento de anticorpos, o professor cita aqui 4
antígenos coronavírus, que não o coronavírus SARS-CoV-2, que podem, ao invadirem, ao estarem, e tendo estado dentro de um organismo, criarem nos linfócitos uma coisa chamada memória imunológica contra esses outros coronavírus, e com isso, o sistema imunológico identificar no SARS-CoV-2 uma semelhança e não produzir anticorpos específicos contra eles. Tá? São eles, eu vou citar o alfa-coronavírus 229E, o alfa-coronavírus NL63, o beta-coronavírus OC43, o beta-coronavírus HKU1. Então, citado esses 4 coronavírus, eu me permito passar apenas mais essa tela, tá? Nós nos colocamos numa posição de que nas últimas semanas, o que se tem perguntado? Qual é a pergunta das últimas semanas? A doutora Rúbia deve explorar isso durante a apresentação dela, né? É que pacientes que testaram PCR positiva, semanas após isso, eles não apresentam anticorpos IgG e IgM. Quando apresentam, né, a gente já concluiu, os trabalhos já concluíram, eu também trabalho metodologias de quimioluminescência para pesquisa de anticorpos anti-Covid. A gente tem assistido algumas coisas que não são habituais para as infecções virais que a gente conhece, como a rubéola, como o Epstein-Barr vírus, como o citomegalovírus, como o próprio HIV, como o HCV. Às vezes, e com muita frequência, as IgGs e IgMs do Covid, do SARS-CoV-2, elas aparecem juntas. Normalmente, nós temos a produção de proteínas classe M, que são mais imediatas, e as IgGs mais seletivas. Tá? As IgMs, em contrapartida, elas desaparecem muito rapidamente. Eu tenho longos trabalhos em diagnóstico de vírus, tá? E a gente vê, às vezes, a IgM desaparecer com meses. Elas fazem uma cicatriz sorológica e ficam com concentrações pequenas e levam meses para desaparecer. A gente tem assistido numa média de 10 a 15 dias a IgM desaparecer. As IgGs permanecem, elas criam um platô, elas continuam crescendo num nível e elas permanecem como aqui, ó, a fase viral em verde e a fase de anticorpos. As IgMs, elas crescem e desaparecem. As IgGs, elas ficam, elas persistem. Agora, a pergunta é a seguinte sobre essas IgGs. Aqui, apenas mais 2 telas, mostrando as IgGs e as IgMs aparecendo entre 2 e 4 dias depois da fase viral juntas. Tá? IgM, IgG e em cima em verde, as imunoglobulinas das duas juntas totais. Tá? Então aqui, uma outra tela, IgM, IgG aparecendo, mostrando o nascedouro das duas praticamente juntas, que é a maioria dos casos. E isso estarrece. Isso, se de um lado nos gera problema e perguntas por que isso, do outro lado, também nos consolida que estamos diante de um vírus, diante do sistema imunológico com um comportamento totalmente diferente. As IgGs que ficam, elas têm efeito neutralizante? São perguntas que começam a ser questionadas e estudadas. E se elas são neutralizantes, que concentração elas precisam ter para elas, numa segunda infecção, elas poderem combater o vírus e não causar uma nova infecção? Essas IgGs permanecem para sempre? Eu quero depor e confessar a vocês que quando esse slide foi feito há cerca de 10 a 12 dias atrás, tá? A gente se perguntava se elas iam permanecer. E hoje já se sabe que não, que imunoglobulinas de classe G, em vários casos, tá? Esse final de semana saiu uma matéria da Inglaterra em que
depois de 3 meses, apenas 17% dos pacientes permaneceram com IgG. E os pacientes que não apresentam depois de longo tempo, depois de 3 semanas, de 4 semanas, aonde a sensibilidade dos testes de diagnóstico de IgG e de IgM estão a níveis de 96% a 98%, cadê as as IgG e as IgMs que não apareceram? Tá? Bom, eu vou agradecer a atenção de vocês todos, vou devolver a palavra ao doutor Marcelo, vou ficar aqui em atenção à palestra da doutora Rúbia e depois voltamos para o debate. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Eu sou médica infectologista aqui do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, Hospital da Universidade Federal do Espírito Santo. E vamos falar um pouco então sobre o coronavírus. Minha experiência mesmo sempre foi com a parte de HIV e hepatites. Mais recentemente, com a história de coronavírus, né, todos nós infectologistas tivemos que nos direcionar para isso, e é isso que a gente tem estudado desde o dia 10 de março. Então, é por isso que a gente está envolvido até hoje. E o que eu vou falar para vocês aqui é um pouco do que a gente vem estudando a respeito da história do coronavírus, sinais clínicos, e como que a gente pode fazer esse diagnóstico de maneira mais fácil com os exames que a gente tem disponível hoje. Aqui é uma foto de como é o SARS-CoV-2 e como ele entra dentro da nossa célula. Essa daqui é o vírus, a partícula viral, ou virion, que a gente chama, que é um material genético dentro da partícula viral. Ele é um vírus envelopado, então isso aqui é o envelope dele, e ele tem por cima do envelope proteínas, né? A proteína spike, a proteína S, que é a vedete aí dos exames de sorologia, né? Os exames de sorologia, eles objetivam identificar justamente essa proteína, porque é ela que tem a relação direta com o receptor ACE2 da nossa célula epitelial e permite com que ele entre dentro da nossa célula, tá certo? Então, a ideia é ter um anticorpo, as vacinas também estão sendo direcionadas contra essa proteína, para ter um anticorpo que neutralize imediatamente assim que o vírus entra em contato com o nosso organismo antes dele entrar dentro da nossa célula. Mas a gente vê que tem algumas outras estruturas. Essa estrutura do envelope, que é um envelope feito com proteínas, né? Tem a proteína de envelope e tem algumas outras substâncias. Esse envelope é o que faz com que esse vírus de RNA consiga sobreviver no ambiente. Aliás, quando a gente fala de vírus e a gente fala a respeito de vírus envelopados, quem foi meu aluno na microbiologia vai lembrar que eu sempre falo que no vírus é o contrário da célula bacteriana. Célula bacteriana que tem uma cápsula em volta, ela sobrevive mais tempo no ambiente. O vírus envelopado, ele é mais sensível no ambiente. Então, o que acontece? Ele não duraria muito tempo. Rapidamente, ele seria eliminado. Acontece que essa proteína spike, que está aqui, que forma a coroa do vírus, que chama, né, que dá o nome a ele de coronavírus, é ela que faz com que o vírus permaneça no ambiente até por dias. Então, a gente tem aí, saiu uma revisão muito boa, sexta-feira, no JAMA, falando justamente sobre patofisiologia do coronavírus, do SARS-CoV-2 especificamente, a COVID-19, e lá já mostra que justamente essa proteína faz com que o vírus possa permanecer no ambiente em algumas superfícies por até 4 dias, tornando ele também um vírus capaz de ser transmitido por fômites. Então, só lembrando aí, a gente falava muito, né, no começo a gente falava a respeito dessa possibilidade, depois vieram dizendo que não, que era só mesmo através das gotículas ou do aerossol. Aí, na sequência, falaram que não, olha, o aerossol ele é bem importante também, então transmissão aérea, de fato, é bem possível, não só por gotícula. E agora, esse estudo de sexta-feira vem dizendo que sim, essa capacidade de resistir no ambiente, devido a essa proteína que forma essa coroa, faz com que ele possa sobreviver muito e possa ser transmitido mesmo se a higiene não for feita adequadamente no local onde tem um paciente com coronavírus. Mas tem uma outra coisa que é muito boa. Apesar de ser uma estrutura que deixa ele resistente no ambiente, qualquer tipo de substância desinfetante consegue eliminar. Sabão comum, desinfetantes comuns, água sanitária, próprio desinfetante, vou citar até uma marca, Limpol, que todo mundo conhece, pode também, Pinsol, também acaba eliminando o vírus do ambiente, porque ele não resiste a essas substâncias, né? Então, é fácil de eliminar, basta ser um pouco asseado. Uma pessoa que tem a sua higiene normal,
né, vai conseguir eliminar o vírus facilmente. Então, a gente não tem que pensar que todo mundo tem que passar a usar quaternário de amônia em casa para poder eliminar o vírus. Não tem nada a ver isso. Sabão comum resolve. Eu vou falar agora de uma parte de coronavírus. O Silvio até mencionou aí 4 tipos de coronavírus humanos que causam doença em seres humanos. E eu vou falar qual a característica deles e qual é a grande diferença do SARS-CoV-2. Porque é raro a gente falar a respeito, mas o coronavírus ele é a segunda causa de resfriado comum na população todos os anos. Cerca de 15% dos resfriados comuns são causados por coronavírus humanos. Então, a gente deveria conhecer muito mais coronavírus do que a gente conhece agora o SARS-CoV-2. Entretanto, não se fala muito sobre doenças virais, e o pessoal aí que trabalha em unidades de saúde vai confirmar a minha informação. O único vírus que a gente se preocupa da parte respiratória é o vírus da influenza, e a gente está errado em se preocupar com isso. Na verdade, a gente se preocupa pouco com esses coronavírus porque eles causam resfriado, e o resfriado não leva ninguém a médico, nem tira ninguém do trabalho. Então, é por isso que a gente não ouve falar muito. Mas quem tem criança pequena aí sabe que parte dos 12 a 14 das 12 a 14 infecções respiratórias que uma criança tem, parte delas vão ser por esses coronavírus, e dá um trabalhinho danado aí para as mamães, porque entope o nariz do pequeno, se está amamentando não consegue amamentar direito, a criança não dorme, enfim. Dá trabalho para quem tem filho. Mas para quem não tem filho, simplesmente trabalhar atendendo pessoas, nem lembra que esse coronavírus um dia já foi aí um vilão da sua infância. Todos nós adultos temos anticorpos contra coronavírus comuns. Então, essas glicoproteínas que eu falei, que estão lá em cima do envelope, né, são elas que permitem tolerar as condições do trato gastrointestinal. Se você levar isso em consideração, também é um vírus causador de diarreias e vômitos. Então, gastroenterite também pode acontecer por coronavírus. Nas crianças também é bem comum. É um vírus que cresce bem, se multiplica na temperatura de 33 a 35 graus, então isso faz com que ele se replique muito bem na nossa via aérea superior. Por isso que ele é o grande vilão do resfriado mesmo. Ele tem essa condição facilitada. A diferença para os coronavírus animais é que o coronavírus animal ele tem uma temperatura de crescimento melhor a 37 graus, ele se replica melhor a 37 graus. Então, isso é que permite com que ele faça doença sistêmica no nosso organismo. Esses coronavírus comuns, por mais que você tenha demitido qualquer um deles, essa temperatura alta do nosso organismo, a parte interna, né, não vai deixar ele se multiplicar muito bem, então ele acaba sendo eliminado. Já o coronavírus de origem animal, que são os zoonoses, né? Esse sim tem essa capacidade aumentada, e é por isso que foi tão fácil, uma vez que ele saltou, né, do animal onde ele estava causando infecção para o ser humano, foi isso que facilitou com que ele causasse doença sistêmica. O período de incubação do coronavírus comum é cerca de 3 dias, então você encontrou seu amigo resfriado no trabalho, daqui 3 dias você vai estar resfriado junto, porque você cumprimentou ele, ninguém usava máscara naquela ocasião, 3 dias é o suficiente para você desenvolver a doença também. E mesmo tendo anticorpos, as reinfecções são comuns, e aqui vem um ponto importante para a gente pensar em questão de exame. A gente já sabe que os anticorpos dos coronavírus comuns duram só 90 dias. Então, essa informação que Silvio falou, que saiu na imprensa agora no final de semana, era uma coisa que, de fato, a gente já se preocupava. Nós dávamos uma aula parecida com essa há exatamente uma semana atrás, e a gente mencionou isso. Será que é só 90 dias também o anticorpo imunizante do coronavírus? Para a parte de imunidade humoral, sim. Parece que são só 90 dias, e após 90 dias, a grande maioria das pessoas acaba perdendo esse IgG. Será que isso é a grande causa para a gente ter uma segunda onda de infecção? Ou não sabemos ainda. O que essa ideia de que dura 90 dias vai representar para a gente daqui para frente, a gente ainda não sabe. Mas pode ser que não tenha imunidade humoral, mas o nosso linfócito B seja suficiente para dar resposta de imunidade celular, e aí a gente continua imune ao coronavírus, é um outro tipo de resposta. Não sabemos também se isso é fato, mas é uma coisa que a gente vai estudar, e acredito que nas próximas semanas nós teremos também respostas, porque tem estudo para sair aí com imunidade celular também. Então, o SARS-CoV-2 ele é diferente basicamente por ser uma zoonose, não é um coronavírus humano comum, ele vem dos animais, ele causava doença em animal, não causava doença no ser humano, e aí ele conseguiu fazer esse salto. Gente, por favor, ninguém pegou coronavírus comendo morcego, ninguém pegou coronavírus porque passou por aquela feira lá em Wuhan, não.
é uma zoonose que, da mesma forma como aconteceu com a gripe suína, aliás, teve uma outra gripe suína no sul do país agora, recentemente, em abril, teve um pequeno surto de gripe suína, H1N2, que se vocês depois forem lá procurar na internet, vocês vão ver que também foi uma coisa muito parecida. O que acontece? Pessoas que mexem com animais é que podem pegar essas doenças. Então, o pessoal que trabalha com rebanho de suíno está muito arriscado de pegar essas gripes, que são gripes típicas de suínos e não de humanos. A grande diferença é que o SARS-CoV-2 tem a capacidade de ser transmitido de ser humano para ser humano. E outros vírus respiratórios, principalmente os de influenza, que são os mais comuns que a gente ouve falar mais, não tem tanta capacidade assim. O H1N1 foi um que ganhou essa capacidade, né? Era uma mistura de vírus, de vários vírus de influenza de animais diferentes, né? Que aí acontecem mutações dentro deles e eles conseguem dar esse salto para o ser humano e uma dessas mutações garantiu que ele conseguisse ser transmitido entre humanos. Aliás, uma das coisas que vem sendo falada também recentemente nas publicações científicas é que é provável que o novo coronavírus já tenha sofrido alguma mutação que reduziu a capacidade dele de ser transmitido entre pessoas e por isso a gente não está vendo uma taxa de ataque tão grande quanto se esperava há 3, 4 meses atrás. Então, assim, vírus se multiplica fazendo cópia, igual aquela máquina copiadora que você tem aí na sua unidade de saúde, que você bota lá um formulário e manda fazer 100 cópias. Só que não fazem só 100, né? Fazem milhares de cópias. E nessas milhares de cópias, se você olha lá o que você copiou, sai uma página em branco, sai uma página amassada, sai uma página com impressão errada. Isso também acontece na hora de copiar o vírus dentro da célula do hospedeiro dele. E se, por azar nosso, a mutação for para sair um vírus mais grave, como no caso desse, a gente se lasca porque ele se torna um vírus mais grave. Se a mutação for para ele ser um vírus que transmite mais fácil, então a gente também se lasca porque consegue transmitir mais fácil entre um e outro. A diferença é que quanto mais mutação o vírus sofre, menor é a capacidade dele se multiplicar igual era no passado. Então ele vai se tornando um vírus um pouquinho mais fraco do ponto de vista de conseguir se multiplicar. Isso é bom, porque aí eu tenho baixa carga viral e o risco de transmissão pode ser menor. Então, a questão das mutações, elas vão acontecer, não depende da gente, não depende do uso de nenhuma medicação. Mutação em vírus é completamente diferente de bactéria, a gente não fica selecionando vírus com remédio, então é ao acaso mesmo e aí a gente tem que contar com a sorte. Eu falo que é melhor não contar com a sorte nunca, então a ideia é se prevenir mesmo do contágio. O vírus, então, entra em contato com o nosso organismo e ele é um vírus basicamente citolítico. Ele vai se multiplicar inicialmente nas células epiteliais do nosso trato respiratório superior, mas a gente também tem células epiteliais no trato respiratório inferior, o pulmão tem várias células epiteliais. A gente tem também células epiteliais no nosso trato digestivo, então no nosso intestino também pode se multiplicar o coronavírus. Mas ele tem uma capacidade incrível de se multiplicar dentro do nosso linfócito. Então aqui, ó, eu marquei linfócitos e depois leucócitos para a gente lembrar que linfócito, nesse caso, pode dar para a gente uma grande dica. No início do quadro, se o paciente que você tem um hemograma com linfócito consumido, baixo linfócito, você olha lá, leucócito parece normal, 5.000, está dentro do limite mínimo, mas você vai olhar a proporção de linfócitos dele, está lá embaixo, linfopenia é sinal de mau prognóstico, porque a resposta imunológica não vai ser adequada a essa infecção. Então, muito provavelmente, esse vírus pode causar uma doença grave nesse paciente, você deve ficar de olho nele. Então, a taxa de linfócitos logo no começo da infecção, ela é importantíssima para a gente pensar em mau prognóstico a longo prazo. Quem tem menos linfócito é sinal de que ele foi mais consumido, é sinal de que a resposta imunológica não vai ser muito adequada. Aí, as outras lesões, elas vão acontecer por conta mesmo da própria patogênese viral e da imunopatogênese. Patogênese viral é aquilo que o vírus causa ao entrar em contato direto com a nossa célula. Por ele ser citolítico e ele destruir a célula, vários mediadores inflamatórios vão vir ali para ao redor do local onde está ocorrendo a infecção. Então, é o momento que você vai ter coriza nasal, o nariz vai começar a escorrer, a dor de garganta, o vírus se multiplica na região da garganta e aí acaba causando mesmo dor por questão de chamar, né? Células inflamatórias e toda aquela resposta inflamatória local. E aí, o dano tecidual ele vai aumentando progressivamente. No pulmão acontece a mesma coisa. Inicialmente é destruído, né, o epitélio que recobre o alvéolo. Esse dano tecidual faz com que a resposta inflamatória aumente. E aí, células inflamatórias que estão ali na região vão causando uma cascata inflamatória cada vez maior, até que pode chegar no ponto
de fazer dano tecidual significativo de órgão-alvo também por trombose. A cascata inflamatória pode resultar lá na frente na formação de trombos, e aí esses trombos acabam piorando mais ainda a situação. Eu até brincava numa live que a gente fez a semana passada, eu diria mais ou menos assim: você está na sua vizinhança, todo mundo trancado em casa, você escuta uma briga na casa do vizinho. Você, curioso que foi lá ver o que estava acontecendo. E você chamou os outros vizinhos. Só que ao invés de você chamar os outros vizinhos e falar assim, vamos lá chamar a polícia para separar tudo e acalmar, apaziguar a situação, não, você vai para lá com mais pau e pedra para descer o cacete também quem está lá brigando. E aí a briga vira aquela bagunça, um quebra-pau, um barraco danado. O que é isso? Exatamente o que o nosso sistema imune faz no momento que você está tendo lesão tecidual com o coronavírus. Ao invés do organismo ir para lá para eliminar o vírus, não. Ele fica botando mais lenha na fogueira, na inflamação, e aí a inflamação vira resposta inflamatória sistêmica e o nosso paciente pode ir a óbito se a gente não chegar para apagar esse fogo aí com os medicamentos que a gente tem para controle inflamatório. Então, é como se o próprio organismo botasse mais lenha na fogueira para queimar, para o negócio piorar, achando que está fazendo um bom processo de limpeza da infecção. Então, isso é a patogênese viral junto com a imunopatogênese, levando o nosso paciente a óbito nos casos mais graves. Diferente do coronavírus comum, que eu falei, em 3 dias que você viu seu amigo resfriado, você já desenvolve sintomas, esse SARS-CoV-2 ele tem um período de incubação que pode durar até 14 dias. A média, está escrito aqui na minha aula 10, mas nesse estudo que saiu na sexta-feira, que é uma grande revisão que o JAMA fez, aliás, que foi publicada no JAMA, a média é 11,6 dias. Então, quer dizer, até 12 dias é a média do tempo de incubação, entre uma pessoa encontrar com alguém sabidamente positivo e ela desenvolver os sintomas. Então, o período de incubação é extremamente longo, é variável entre os pacientes, tem paciente que no 5º dia já tem sintoma, mas tem paciente que só vai ter sintomas lá para frente, 2 semanas depois que teve o contato com o caso e índice dele. Então, tive contato com alguém que teve coronavírus. Por quanto tempo eu devo ficar vigiando se vai aparecer sintomas? 14 dias. Apesar da média ser 10 a 11 dias, né, 11, quase 12 pelos últimos estudos, a gente sempre pede para vigiar durante 14 dias se vão aparecer algum sintoma, se vai aparecer, né, algum tipo de sintoma para você fazer o isolamento. Durante o período que você está só do contato passado, você não está mais em contato com aquela pessoa, está assintomático, você pode continuar trabalhando? Se você estiver utilizando a sua máscara, você pode continuar trabalhando, porque a máscara vai ser eficaz na prevenção de disseminação da doença se você estiver assintomático. O assintomático já transmite muito pouco. Se você estiver usando a máscara ainda, essa transmissão cai praticamente perto de 0. Então, não começou nenhum sintoma, você está só vigiando se vai aparecer ou não, use a sua máscara direitinho, que dá para você continuar fazendo as suas atividades normalmente. Aqui é uma figura que eu gosto de colocar, ela é de um artigo que eu vi na semana passada, um artigo também novinho desse mês de julho. Ele tem mais ou menos os ciclos todos que o coronavírus tem. Aqui o ciclo animal, para vocês verem, morcego, camelo, peixe, cobras, são animais onde ele naturalmente pode estar presente, causando doença ou não. Ele teve esse salto, né, dos animais para os seres humanos, e aí aqui a grande diferença é que ele é possível de ser transmitido entre uma pessoa e outra. E olha bem, eles colocam uma pessoa com a máscara justamente mostrando a importância da máscara na quebra dessa cadeia de transmissão entre pessoas. E aqui mostrando que as pessoas, ao se encontrarem, se cumprimentarem, sem estar utilizando nenhum equipamento de proteção, é um momento que ela pode contaminar uma a outra. E aqui no ambiente, aqui ele coloca que até a água do solo pode estar contaminada por SARS-CoV-2. Então, olha que interessante. Ele, no ambiente, ele é encontrado em vários níveis do ambiente. O caixãozinho aqui lembrando por que a gente faz os velórios fechados, porque de fato tem esse risco de transmissão do paciente que morreu com coronavírus para os familiares que vão comparecer a esse funeral. A questão dos fomites, né? Por que a gente tem que higienizar o tempo todo os nossos materiais de trabalho, porque ele pode ficar ali e ser transmitido no momento que você manuseia uma dessas coisas. Lembrando que lá na China, parte dos profissionais de saúde contaminados, eles se contaminaram ao se desparamentar, ao retirar esse material que protegia eles durante as consultas. Os próprios pacientes que estão internados, e aí a questão do ambiente que está em volta desse paciente também pode ser fonte de contaminação.
centros de quarentenas e hospitais, e aqui também as casas de repouso, né? Então, a gente tem que levar em consideração que aqui são populações que estão aqui dentro, são populações que estão sob risco maior de pegar coronavírus por estarem em confinamento, tá certo? Então, aqui é mesmo para a gente ver a epidemiologia como uma coisa é tão grande, não é só eu ver a outra pessoa, mas tudo que está ao redor dela também é possível de estar relacionado à transmissão. O quadro clínico, para vocês verem também quais são os sintomas mais comuns, de fato, vocês já conhecem, o sintoma de febre, até 100% dos casos com febre, e é febre alta, tá certo? Tosse também é um sintoma bastante comum. Aqui no Brasil, esse grupo Força Colaborativa Covid Brasil, que são essas sociedades de especialidades, eles relatam perda de paladar mais que 80%. Nessa revisão do JAMA, não coloca tão alto assim a incidência de perda de paladar e olfato, mas eles colocam que existe uma grande correlação entre a perda de paladar e olfato e a doença. Não quer dizer que todo mundo que tem a doença tem perda de paladar e olfato, mas praticamente todo mundo que teve perda de paladar e olfato teve coronavírus. Então, a relação, né, o valor preditivo desses sintomas é alto. Secreção respiratória não é todo mundo que tem também, mas só para vocês lembrarem que a tosse, mesmo que seja seca, ela elimina, pode eliminar aerossóis, né? Elimina gotículas, e aí a transmissão está garantida pela tosse e pelo espirro, não necessariamente pelo nariz escorrendo, como é no resfriado comum. Aqui a gente divide os pacientes de vários quadros clínicos em 4 grupos diferentes. Tem um grupo que é o grupo que a gente mais gostaria de saber quem são eles, mas a gente não vai saber, que são os assintomáticos. A gente não tem muita noção de quantos assintomáticos a gente tem na população. Mas a notícia boa é que 80% dos casos vão ser síndrome gripal leve, que a pessoa vai ficar indisposta aí por alguns dias e depois vai se recuperar. Mas 20% dos casos não vão ser tão leves assim. E por que você coloca assintomático interrogado e separa dos outros e bota os outros 100% do outro lado? Porque o que a gente vê mesmo é sintoma. A gente só acha que um caso é suspeito quando ele tem sintomas. Então, 20% dos que têm sintomas é que vão ser de fato graves. E esses 20% são divididos também em 2 grupos, sendo que 15% vão ter pneumonia viral grave com hipoxemia, mas que vão chegar no hospital, e as medidas que a gente vai fazer para eles, de suplementação de oxigênio, às vezes um controle inflamatório, vai ser suficiente. 5% vão evoluir de forma extremamente grave, mesmo com necessidade de ventilação mecânica, que podem fazer choque séptico e podem chegar à disfunção múltipla de órgãos. Ainda bem que é 5% do total de pacientes sintomáticos, porque metade deles comumente vão a óbito. Então, o que chamou muita atenção na epidemia no começo era que todos os pacientes internados morriam. Mas aí teve muita a questão, intuba todo mundo, não pode intubar ninguém, não faz ventilação não invasiva, não faz ventilação invasiva em ninguém. Até a gente chegar no consenso do que a gente consegue manejar desse paciente, infelizmente muita gente morreu. A gente aqui no Brasil conseguiu pegar a história um pouco mais andada, vindo de lá da China, e ter um pouco do pé mais no chão para saber como manusear, e até hoje a gente continua tentando dar respostas adequadas. A gente divide, então, a doença Covid-19 em 3 estágios, sendo que o primeiro estágio a gente nunca vai ver, é o período de incubação assintomática, que pode ter ou não vírus detectável no paciente. Vamos supor que seja aquele cara que foi lá e coletou um swab aleatoriamente, o swab veio positivo e ele não tinha sintoma. Opa, peguei um paciente no estágio 1. Tá certo? Ele pode não ter sintomas daqui para frente, foi um assintomático para sempre, ou ele pode aparecer com sintomas daqui a um dia. Tipo, amanhã ele começa a ter sintomas. O estágio 2 já é o período sintomático que não tem gravidade. É o início da doença, de fato, como sintomático. Então, o paciente que começa a ter sintomas, a gente fala que o vírus está ali. E é onde a gente coleta o RT-PCR, entre o 3º e o 7º dia de sintomas. A gente pede que seja entre o 3º e o 7º dia por causa da positividade da amostra, que ela é mais alta, 63% na secreção nasal, tá? Então, é nessa fase que eu consigo pegar na secreção de nasofaringe o coronavírus. O estágio 3 já é o estágio do paciente que tem chegado para a gente no nosso hospital. É o paciente sintomático respiratório grave. Aqui fala com alta carga viral, mas não são todos que têm alta carga viral. Alguns pacientes já não têm mais o vírus no trato respiratório superior, somente no trato respiratório inferior, a gente não consegue coletar essa amostra da via aérea baixa. Então, é um paciente que eu nem sempre vou ver essa alta carga viral, mas eu sei que é o paciente que está na fase inflamatória da doença, geralmente entre o 7º e o 10º dia de doença.
Para ficar fácil, vocês lembram que na dengue a gente fala que a doença do 7º dia, a febre da dengue acaba no 7º dia e aquele é o momento da defervescência que ou o paciente cura e vai embora, não tem problema nenhum relacionado à dengue, ou ele faz síndrome de resposta inflamatória sistêmica que afunda e faz uma dengue grave, com choque e tal. É mais ou menos a mesma coisa que no coronavírus, só que entre o 7º e o 10º dia. Tem pacientes que fazem febre e até 11 dias de doença. E aí você tem que ficar vigiando entre o 7º e o 10º se ele vai, de fato, evoluir com essa fase inflamatória grave. E é o momento da gente solicitar provas inflamatórias e ver como esse paciente está caminhando, certo? Mas nem sempre você vai conseguir ver o resultado do PCR, porque o nosso PCR é de secreção respiratória superior. Nossa aula na quinta passada acabou parando nesse slide, e era justamente quando eu falava dos divisores de água, né? Eu gosto desse esquema porque ele vem desde a exposição do SARS-CoV-2 até os dois possíveis desfechos, que é a cura ou a morte. Então, o que acontece? O paciente teve exposição ao SARS-CoV-2, ele pode ter aqueles anticorpos lá dos 4 coronavírus que o Silvio falou e não vai pegar esse coronavírus novo. Ó que bom, uma imunidade cruzada não pegou, mas ele pode se infectar. Se ele se infectar, ele tem 2 opções também. Ou ele vai ser um assintomático, nem vai saber que teve contato com o coronavírus e pegou ele e vai ser assim para sempre, o organismo desenvolve uma imunidade que elimina o vírus e pronto, acabou. Ou ele pode ser sintomático. Dentre as fases de sintomático, todo mundo acaba passando pela fase inicial, que é de sintomas leves. Tem pessoas que já caem direto para o sintoma grave, mas quando você vai rever a história, ele tinha algum sintoma leve prévio. Então, a gente fala que aqui, no sintoma leve, ele pode continuar com sintomas leves e se recuperar, ou ele pode virar sintomas moderados. Uma parte de sintoma moderado precisou de um oxigênio, ficou internado lá alguns dias, mas pode fazer o desmame do oxigênio, só O2 nasal, não precisou usar mais, já saiu, beleza, se recuperou, está curado. E ele pode evoluir com gravidade para doença severa. E aí, da doença severa, é onde vira 50%, 50%. Ele pode se recuperar ou ele pode morrer. A grande diferença está aqui nesse quadro de baixo. Imunidade protetora, que a gente estava chamando assim, anticorpos anti-S, antiproteína S, aquela lá da coroa, que eram considerados neutralizantes, as células CD8 citotóxicas e a resposta TH1. Se o paciente consegue fazer esse tipo de resposta imune, celular e humoral, e encaminhar a resposta dele para TH1, vai funcionar e ele vai ficar curado. Se o organismo dele não tem essa capacidade, seja lá qual for o motivo, ele vai cair na desregulação imune. E aí vai ter inflamação aguda, tempestade de citoquinas, doença pulmonar aguda, a própria SARA, que a gente fala, né, síndrome respiratória inflamatória, síndrome respiratória aguda grave, coagulopatia e a disfunção de múltiplos órgãos. Então, a desregulação imune é que é a causa da morte no paciente coronavírus. Não é especificamente o paciente, não é especificamente o vírus, né, mas sim a resposta imune desregulada. Então, quando é que eu vou solicitar cada um desses exames? Bom, para o paciente assintomático, não solicite. Por quê? A utilidade prática dele é muito mínima. Como o Silvio já falou a respeito das metodologias, o PCR, por exemplo, você vai coletar um PCR num paciente completamente assintomático, você está jogando uma moeda para cima para saber se é positivo ou se é negativo, porque tanto faz ele dar positivo ou negativo, ele não tem sintomas, a chance de você errar é grande. Mas se der positivo, ok, ele é um portador assintomático, você faz o quê? Não sabemos, porque a gente diz que o assintomático transmite pouco. Se a gente tivesse muito kit de PCR e fosse um exame barato, esse seria o exame ideal para a gente fazer screening na população toda e deixar quem não tem vírus circular e só prender em casa quem está com vírus positivo nesse exame. Acontece que a positividade da amostra de secreção de nasofaringe é de apenas 63%. Você perde, seguramente, 37% dos pacientes que têm coronavírus na nasofaringe, mas você perde só na coleta, porque a coleta tem apenas 63% de sensibilidade nesse tipo de secreção. E eu não estou falando do suave oral, estou falando do suave do nariz, que é o principal. Então, já respondendo a pergunta de uma colega que perguntou aí logo no início da aula, essa sensibilidade é para qual tipo de secreção? Somente secreção respiratória de nasofaringe. Não é da secreção de orofaringe. A secreção de orofaringe é menos do que 63%. Tanto que houve nova recomendação dizendo que nos locais onde a gente não tem quantitativo de suave suficiente, eu estou falando do suave, material de coleta, basta fazer a coleta da nasofaringe com apenas um cotonete.
Botou de um lado, colheu, botou do outro, colheu, pronto, embala e envia a amostra. Não precisa fazer o terceiro da orofaringe. Não precisa fazer 2, um de cada lado do nariz. Pode ser o mesmo suave para fazer a coleta. Tá certíssimo. A gente, no começo, fazia suave de naso e orofaringe para tentar melhorar a sensibilidade do teste. Não houve nenhuma diferença entre grupos comparados que fizeram com 3 suaves, ou que fizeram com 2, ou que fizeram com 1. Então, por questão mesmo econômica, para que a gente vai ficar gastando, né, essa quantidade de suaves, se a gente pode fazer só o suave nasal e a sensibilidade fica perto aí de 63%. Mas ela é 63% entre o terceiro e o 8º dia de sintomas. Se você colhe a partir do 9º dia de sintomas, aí você já tem caindo para 45%. Então, se você sai de 63 de um dia para o outro, vira 45, você perde mais do que a metade. Você vai gastar dinheiro no exame caro depois do 9º dia de sintomas? Não tem justificativa. A menos que o paciente tenha aparecido para você andado, passou mais de uma semana de sintomas e só agora ele resolveu aparecer. Tudo bem, você está fora da fase de coletar o exame dele, não é o suave que você vai fazer. Nesse momento, a partir do 9º dia, o indicado já são os métodos imunológicos. Nossa grande tristeza, o que a gente tem disponível no SUS são os malfadados testes rápidos, que vocês viram na aula do Silvio, que eles dão muita reação cruzada. Saiu um estudo novo aí agora, não sei se ontem, eu recebi ele hoje, falando da reação cruzada entre as imunoglobulinas de dengue. Dá positivo, tanto para um quanto para outro, se o paciente tem dengue ou coronavírus. Olha que interessante. E agora, meu paciente tem dengue ou coronavírus? Não sei. Se ele tiver sintoma respiratório, eu não vou pensar na dengue. Beleza, mas ele pode ter os dois ao mesmo tempo? Também pode. E agora? Lascou-se. Então, assim, cuidado com o tipo de teste que vocês vão pedir. A gente tem pedido para o paciente aparecer logo no início dos sintomas, justamente para dar a ele a oportunidade de fazer o exame. E aí você vai me falar, mas, doutora, não é todo paciente que tem indicação de fazer exames. Vou fazer uma meia-culpa aqui agora, neste momento, porque eu não tive tempo de ler a nova nota técnica do nosso estado. Saiu uma nova nota técnica reformulando quais são os critérios de notificação e coleta de exames. Eu não sei o que mudou, tá? Me desculpem em relação a isso, mas eu estou dando a informação que é dever de casa de todo mundo que trabalha em unidade, principalmente no SUS, pegar a última nota técnica da CESA, que saiu agora no final da semana, e reler, porque tem mudança no critério de coleta de exame, tem mudança no critério de caso suspeito, então a gente tem que estar atualizado para isso. Eu estou desatualizado, não posso comentar a respeito, mas todo mundo tem que ver. Até publicar aí, Marcelo Dalla já colocou aí a nota técnica. Essa é atualizada, né, Marcelo? É a mais nova. Então, seguindo, a especificidade do RT-PCR é perto de 100%. Silvio já falou, ele identifica material genético do vírus. Não é só um pedaço. São sequências específicas que, quando ele detecta todas elas, ele fala, é aquele vírus, eu tenho 100% de certeza. Beleza. Então, especificidade, 100%. Sensibilidade vai variar de 63% a 93%, conforme o tipo de amostra. A expressão viral é diminuída nos 3 primeiros dias de sintomas, porque o vírus está passando pela fase de multiplicação dentro da célula. Então, ele está dentro da célula epitelial ainda nos primeiros dias. Por isso que a gente colhe do 3º dia para frente. Porque é o momento que ele está fazendo citólise, uma atrás da outra, aí você consegue pegar a grande carga viral e aí você sensibiliza mais a amostra que você está colhendo. A melhor positividade é entre o 4º e o 6º dia, então se você puder aguardar o 4º dia, programa aí 4, 5 ou 6, é o melhor momento, o momento de ouro para você coletar essa amostra. E aí, para vocês verem os tipos de amostras diferentes, ó, suave de nasofaringe, 63%. Quem dera a gente pudesse fazer o exame do SCAR desse paciente, porque 72% de sensibilidade no SCAR melhoraria bastante. Só que a maior parte dos pacientes não tem secreção para colher exame de SCAR. E ele faz a aerosolização. Então, fica mais difícil da gente coletar. Mas quem tem SCAR, 72% de positividade. O lavado broncoalveolar melhora ainda, mas a gente não faz broncofibroscopia em todo mundo. Primeiro que é um exame caro, segundo que é invasivo, terceiro que também causa aerosolização e expõe a equipe que vai fazer a broncofibroscopia. Suave de nasofaringe ganhou de todos ali, porque é o mais fácil de coletar. Aí vocês vão falar assim, porque não foi você que enfiou aquele cotonete no nariz para colher o exame, aquilo não é fácil. Ora, eu considero muito mais fácil do que coletar fezes, mais fácil do que fazer um exame de SCAR, mais fácil do que fazer uma broncofibroscopia. Não estou dizendo que é confortável, porque de fato não deve ser, eu não fiz, não tive sintomas até hoje, então não precisei me submeter ao exame do suave.
Mas quem fez fala que justamente tem a impressão de que o suave está indo lá no cérebro e voltando, né? Mas é um exame de técnica relativamente fácil e de disponibilidade, tanto que nas nossas unidades de saúde está sendo feito em grande quantidade e com os resultados muito bons. A sorologia. Anticorpos, então, IgA e IgM, em torno do 5º dia de sintomas, eles já podem estar positivos. Mas, gente, isso é tão variável, tão variável, tão variável, que às vezes a gente faz esses exames nos pacientes, lá no 5º dia não tem nada, a gente não encontra nada. E aí, positividade cruzada pela infecção contra os vírus ou vacina contra influenza. Tem isso também. Nós vacinamos a população toda, terminamos de vacinar gestante agora nessas últimas semanas, gestante criança. Então, se um deles faz sintoma respiratório, a gente vai fazer um teste rápido, pode dar prova cruzada com a vacina de gripe, e aí você acha que a pessoa teve coronavírus e na verdade não teve, é só uma reação cruzada com a vacinação. Já respondi uma outra pergunta que alguém colocou aí pra gente. A Elissa até colocou pra gente também aqui do lado, né, o texto da nova nota técnica, para o pessoal aí se atualizar. O IgG aparece geralmente a partir de 10 a 18 dias do início dos sintomas. Você vai me falar assim, mas a aula do Silvio mostrou um gráfico que falava que o IgM e o IgG nascem juntos. Pois é. A grande maioria dos pacientes, se a gente for fazer sorologia, eu acredito que é isso que a gente vai ver. O IgM com o IgG aparecendo no 10º dia, e não lá no 5º, no 7º. Então, por isso que não dá para usar exame sorológico de teste rápido ou sorologia mesmo, como diagnóstico na fase aguda da doença. A ANS aprovou e obrigou as operadoras de plano de saúde a executar os exames de sorologia para os pacientes suspeitos. Um tipo de recomendação que não é adequado. Porque você vai usar esse exame na fase aguda, vai dar negativo, você só onera o plano de saúde e você não tem resposta. Porque se der negativo nessa fase, não descarta a doença. Então, quando a gente trabalha com saúde pública e também saúde suplementar, a gente tem que pensar no custo-benefício de tudo que eu vou fazer para aquele paciente. A medicina diz o seguinte, que eu tenho que fazer de tudo para o paciente. Mas quando a gente pensa que esse de tudo para um pode faltar para outros 90, eu tenho que pensar que tem que ser num coletivo. Então, é assim que a gente imagina as situações. Então, se o exame do RT-PCR é o melhor, apesar de ser caro, mas o nosso governo oferece, é esse exame que eu vou priorizar. Não é priorizar fazer teste rápido na unidade. É coletar o suave, colocar no frasquinho e enviar para o LACEN. Porque vai executar. Mas demora muito. Ora, houve um momento que demorava de fato até 2, 3 semanas. O paciente saía do isolamento e o suave não estava pronto. Houve esse problema? Houve. Mas atualmente, a resposta desses resultados do nosso LACEN tem sido muito rápida, principalmente para paciente que está internado, que a gente precisa ter esse resultado. Então, sendo bem sincero para vocês, eu acho que a gente não deve ter desculpa para não executar o RT-PCR. A gente precisa, sim, buscativa de caso, coletar os exames conforme a nota técnica está orientando para coletar, quem é que deve coletar, e insistir que é esse exame que deve ser feito. Não os exames de sorologia. Exame de sorologia é lá na frente, depois que o quadro clínico já passou. Olha só, uma IgG que aparece 18 dias depois do início dos sintomas, quer dizer o quê? Que quando o paciente chegou no 14º dia e acabou o período de isolamento dele, eu ainda não tenho como confirmar que foi coronavírus. Então, qual é a aplicabilidade, qual a utilidade de fazer sorologia, de fazer teste rápido? A utilidade é apenas epidemiológica, para saber quantas pessoas tiveram coronavírus. Não muda tratamento, não muda conduta com o paciente, apenas vai dizer quantas pessoas foram positivas, quantas pessoas foram negativas, e o ideal é ser feito aí, depois de 18 dias, para você saber quantos que já tiveram. Então, sendo bem sincero para vocês, eu não vejo muita aplicação do teste de sorologia, a não ser estudos. Aqui uma tabelinha de diagnósticos, fases de diagnósticos que a gente pode encontrar. Veja bem, que a gente pode encontrar, não quer dizer que é assim todas as vezes. Se o paciente fosse, vamos supor, no mundo ideal, onde a gente tem todos os recursos disponíveis, o paciente pode fazer o RT-PCR, a IgM ou a IgA e o IgG. Então, ele executa os 3 exames e eu olho o resultado. Vamos lá, PCR positivo, com as sorologias negativas, se o paciente tem sintomas, ele está na fase clínica inicial. Se o paciente não tem sintomas, ele pode estar na fase pré-clínica ou ser um assintomático. Beleza. Ele tem um PCR positivo e ele fez o IgA ou IgM positivo também. Mas o IgG dele ainda é negativo.
Deve ser a fase inicial também, pode estar caminhando para aquela fase 3, que é a fase inflamatória, mas ele ainda é um paciente que eu considero como paciente transmissor. Então, todo mundo que fez lá o teste rápido, aquele teste rápido que é separado, que ele dá um pauzinho para IgM e um pauzinho para IgG. Deu um pauzinho para IgM positivo e o resto negativo, esse paciente que positivou o IgM tem que ficar ainda pelo menos 7 dias afastado das suas atividades. Por quê? Porque o IgM começa a aparecer do 5º dia para frente. Então, a gente conta que ele deve estar mais ou menos no 7º dia para aparecer. Então, ele tem que completar mais 7 dias de isolamento, tá certo? Qualquer IgM positivo. Um paciente que deu um RT-PCR, a gente leva em consideração a fase de início dos sintomas. Meu paciente não tem sintomas e fez o suave, e deu positivo. Quanto tempo ele isola? 14 dias a partir do exame que foi feito, do suave, tá? Suave é que dá 14 dias de afastamento. Os outros exames não dão 14 dias de afastamento. IgM é 7 dias, IgG é dia nenhum de afastamento. Porque a gente assume que quando o IgG aparece, que é um anticorpo neutralizante anti-S, esse IgG anti-S significa que eu já fiz clareamento viral, não tem vírus para ser transmitido, o paciente não transmite mais a doença, não tem que ficar afastado. Aí o teste que eu tenho no meu ambulatório, ele é junto, IgM com IgG. Faço o quê? Dá 7 dias para todo mundo que der ele positivo. Você não sabe se é IgM ou se é IgG que deu positivo ali. Então, percebe como, às vezes, fazer um teste num assintomático eu mais prejudico o caminho dele do que ajudo? Tem que pensar bem na hora que vai fazer. Quem dá os 3 exames positivos, por exemplo? Bom, é um paciente que está com a infecção ainda em atividade, mas está começando a produzir anticorpos. Eu aposto com quem quiser que a gente não vai ver isso aqui em ninguém. Estou apostando alto porque a gente, de fato, quando vê o IgG aparecer, não tem mais RT-PCR positivo. O que pode ter lá é uma partícula viral que não é mais contaminante, não é uma partícula ativa, né? Para a doença ativa. Já é só uma partícula morta que sobrou. Quando eu tenho RT-PCR positivo com IgG positivo, aí eu fico na dúvida. É o caso de alguns pacientes que têm aparecido. Será que ele está com coronavírus de novo e esse IgG que está aqui não é um IgG neutralizante? Ou será que ele está na fase tardia e sobrou uma partícula viral lá que não é capaz de se multiplicar? Não sei. Esse caso é o caso mais difícil. Quem tem IgM sozinho positivo e fez os outros exames e está negativo, eu me pergunto, será que é uma fase inicial que o PCR está falso, positivo? Ou será que ele acabou de fazer o clearance viral e ainda não deu tempo de criar o IgG? Também não sabemos. São 2 momentos que a gente fica na dúvida. Quem tem IgM positivo com IgG positivo está na fase de soroconversão, mas por ter o IgM ou IgA positivo, eu mantenho ele ainda em isolamento porque eu não sei se ele pode ter partícula viral em transmissão ainda, né? Eu imagino que não, porque já está com o IgG positivo também, mas por questão de segurança coletiva, a gente afasta. E quem tem IgG sozinho positivo, a gente considera que é fase de recuperação imunológica, o paciente pode voltar às suas atividades normais sem nenhum problema. Vocês acham que a pessoa que está com IgG positivo pode voltar para as atividades dela sem usar máscara? Fazendo uma pergunta retórica. Não pode. Não pode, porque Silvio já falou, a gente não sabe se esse IgG é suficiente para a gente não se contaminar novamente. Então, independente de já ter tido coronavírus, tem que usar a máscara do mesmo jeito que qualquer pessoa que não teve coronavírus até o momento. A única diferença de quem teve coronavírus para quem não teve coronavírus hoje, com base nos estudos que a gente tem publicados disponíveis, é que a pessoa, coitada, passou um período de perrengue aí na vida por até uns 14 dias. Mas continua todo mundo no mesmo barco de poder pegar a doença. Quem não teve, pegar pela primeira vez. E quem já teve, pegar novamente. Acho que não é bom ficar dando azar, né? Dando sorte pro azar, como diria um amigo meu. Mas tem um benefício. O que a gente tem lido a respeito é que quem pega pela segunda vez, parece que essa resposta imunicelular de linfócito B dá uma resposta boa e a pessoa tem apenas um resfriado comum e não doença grave, como poderia ter tido na primeira infecção pelo coronavírus. Tudo isso é cenas do próximo capítulo que a gente está ansiosamente aguardando por comentar. Teste rápido, para a gente encerrar. Não tem metodologia adequada para diagnóstico individual. Por conta de todos aqueles fatores que Silvio falou a respeito de problemas com falso positivo, com falso negativo, a história de fazer com sangue total, fazer com soro, só com plasma, olha, sinceramente, não é legal. A gente usa em último caso onde não é possível fazer o RT-PCR.
não tenho como coletar suave naquele local porque não tem ninguém que saiba, ou não tem como coletar porque não tem como transportar, aí eu vou usar o teste rápido e seja o que Deus quiser. Tudo bem, é o último caso. E a outra coisa onde ele é bem aplicado é no inquérito epidemiológico. Aí você vai me falar assim, quer dizer que aquele estudo do governo do estado está usando um teste que é porcaria. Qualquer estudo epidemiológico, ele vai, se é para diagnóstico, inquéritos assim, a gente leva em consideração os fatores de erro do teste e dilui todos esses fatores de erro do teste, aumentando o tamanho da minha amostra. Ou seja, se o teste fosse muito bom, o governo do estado poderia testar poucas pessoas. Como o teste não é tão bom assim, ele leva em consideração que ele tem que ampliar o número de pessoas para esse erro, esse fator de erro do teste ser diluído no número grande de pessoas que foram testadas. Então, todo inquérito epidemiológico tem uma metodologia para desenho da amostra a ser testada. A amostra quer dizer quem? A população que vai ser testada. Então, isso é desenhado previamente com base no número de pessoas que tem no nosso estado, é baseado na territorialização também, tanto que vocês veem que é por bairro, que é feito sorteio por rua, pelo número de casas, e depois dentro da casa é sorteado de novo quem daquela casa que vai ser testado, mas o número de testes a serem empregados já leva em consideração que esse teste pode ter erro. Então, é um teste muito bom para fazer inquérito epidemiológico, porque ele é rápido, ele é prático, ele é seguro para quem vai executar, seguro para a pessoa que vai ser submetida ao teste, só que ele não é bom para dar diagnóstico individual. Por quê? Quando ele erra naquela porcentagem pequena da população, que foi o a mais que eu coloquei, ele não interfere no resultado do meu inquérito epidemiológico. Mas se ele erra no seu João, que eu estou tentando saber se é coronavírus ou não, é uma vida que está com diagnóstico errado. Então, por isso que ele não é a melhor opção para diagnóstico. A gente usa ele quando não tem outra opção de diagnóstico a ser utilizado. Era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês, pessoal. Obrigada aí pela atenção de todos.